Conversar aqui na Rádio Progresso de Ijuí hoje com o técnico do esporte, ou ex-técnico do Esporte Clube São Luís, Fabiano Daitz. Primeiramente, professor, obrigado aí por atender a reportagem da Rádio Progresso de Ijuí. Começa esse bate-papo aí perguntando por onde anda você, professor. Prazer em falar novamente com um amigo. Eu, após a saída do São Luís, retornei para Novo Hamburgo e estou por aqui, né, aguardando uma nova oportunidade aí para dar sequência no nosso trabalho. Sim. Agora, professor, queria abordar com o senhor aí, porque o senhor chega no São Luís, né, justamente para o jogo da estreia contra o Caxias, e nessa segunda operação da penalidade máxima, esse jogo é citado na operação penalidade máxima lá pelo Ministério Público de Goiás. O que você sentiu naquele momento, depois do jogo, e como é que você recebe essa informação e que é justamente no teu jogo de estreia? A gente vem acompanhando pelas notícias aí, principalmente pelos sites, enfim, as rádios. O que eu posso te dizer? Eu fico preocupado em relação ao que é a nossa profissão, né? A gente trabalha sério, a gente se dedica, e eu espero que seja realmente esclarecido tudo o que aconteceu. Não só nesse jogo, como em todos os jogos que estão falando. E em outros jogos também, porque a gente não estou dizendo só do São Luís, sim, de todos os jogos, de todas as competições. Eu espero que o Ministério Público realmente consiga não só comprovar, como principalmente punir todos os envolvidos. E para mim a punição é muito clara. Jogador, técnico, massagista, diretor, quem tiver envolvido em alguma forma ilícita tem que ser banido do esporte. É uma situação muito grave. Eu não teria outra opinião que não fosse essa. É o banimento, é a única maneira da gente realmente terminar com uma situação dessa. E a gente sabe que isso acontece há muitos anos, né? Compra de jogos, enfim, não só com o jogador, como com o árbitro. Eu espero que realmente seja esclarecido e que tenha uma punição exemplar. Em cima disso que o senhor acaba de dizer, né, professor, ao longo da sua carreira, da sua trajetória como treinador, como desportista, já se deparou com uma situação mais ou menos semelhante, igual a essa, ou é a primeira vez que isso acontece? Porque, bem ou mal, o São Luís está envolvido... O São Luís não, né? Atleta que defendeu o São Luís estaria envolvido nessa situação? Eu já ouvi muitas vezes, né? Já escutei, por exemplo, uma vez que num acesso, eu poderia ter tido acesso, eu escutei que um jogador nosso teria se vendido, né? E é claro que o jogador nunca vai confirmar. Isso é uma coisa que teria que ter sido feita uma investigação e a justiça realmente consegue, né, comprovar através de telefone, através de alguma outra situação de conta bancária, né? Porque ficar naquela coisa de conversa também, você não pode acusar ninguém, então por isso que eu também não gosto de citar nome. O que eu digo é o seguinte, se comprovar o São Luís, por exemplo, qual é o envolvimento que o São Luís tem? O São Luís teve um jogador, o São Luís foi lesado. Aquele um ponto, por exemplo, se a gente tivesse empatado o jogo, um ponto a gente poderia ter conquistado uma vaga de Série D. De repente, se tivesse vencido o jogo, a gente poderia ter voltado para a briga de classificação. Então, o São Luís foi lesado. Nós todos estávamos, vamos dizer assim, fazendo o que é certo, fomos lesados. Por isso que eu digo que a punição ela tem que ser exemplar. Para que quando uma pessoa receba a ligação de alguém oferecendo uma vantagem, ela tenha consciência, né, e ela vai ser banida do esporte. Então, para mim, essa é a única maneira de realmente acabar com uma situação dessa. E chama atenção, né, professor, porque o São Luís venceu o jogo em pleno centenário, o torcedor do Caxias, ele estava incomodado já com aquela situação, que o São Luís estava vencendo, jogava bem,
e foi teu jogo de estreia, né? E eu volto nesse assunto novamente, porque perguntar para você como é que você sentiu o vestiário depois, porque o jogo é citado, Caxias e São Luís, esse jogo é citado, depois o São Luís viria enfrentar a equipe do Grêmio, e eu conversava com alguns atletas, eles estavam bastante preocupados, porque daqui a pouco surgiu aquela situação naquele momento da primeira investigação da operação penalidade máxima, e aí conversava com alguns atletas no decorrer dos treinos do São Luís e eles estavam preocupados, dizendo o seguinte: se acontece um pênalti amanhã, todo mundo é suspeito. Como é que você sentiu o vestiário quando aconteceu aquilo e como é que você pode ver hoje essa situação aí que você imagina que possa, o atleta que possa ter cometido tal infração? Eu lembro bem que a gente teve uma conversa no vestiário sobre isso, né? Onde eu falei pouco, mas eu falei exatamente o que eu te falei, né? Que caso que eu tenho pavor de acusar alguém sem provas, né? E inclusive foi falado de um outro jogo que não está sendo citado, mas que foi São Luís e Avenida, que teve um pênalti, né? E o pênalti também ele é muito escancarado, vamos dizer assim. E aí o jogador já tinha saído do clube. Então ficou aquela conversa muito em cima daquele lance, as pessoas até pensando que aquele pênalti sim teria sido que estaria envolvido. E aquela coisa, as pessoas perguntando, os atletas perguntando, será? E aí tu fica na dúvida, né? É a melhor maneira que tem realmente a investigação esclarecer. Eu conversei com o jogador envolvido, é evidente que ele vai negar, a gente não tem como emitir uma opinião sobre se a gente desconfia ou não, né? Eu prefiro, nesse sentido, deixar que a justiça julgue e aí sim, né, falar em cima. O que eu digo vou ser repetitivo, confirmando, né, o envolvimento independente de quem seja. Se alguém, por exemplo, confirmar que eu esteja envolvido, eu digo que eu quero o banimento, porque eu tenho certeza que jamais vou me envolver num tipo de situação dessa. Então, fica muito fácil para mim dar essa opinião. Comprovando o envolvimento, para mim, tem que ser banido, independente de quem for. Se é o médico do clube, ou o diretor, ou o massagista, ou o jogador, a única maneira de a gente realmente terminar com isso é o banimento. E aí, cada vez mais, né, deixar as coisas muito claras, né, para todos. Eu entendo que o envolvimento no site de apostas, para mim, as apostas podem ter uma receita que os clubes, e não só os grandes, os clubes do interior, possam vir a buscar. Então, quanto mais estimular isso, seria benéfico para o futebol. Porém, quando tu se dá com algum tipo de situação ilícita, as pessoas vão querer, vamos dizer assim, excluir, né, ou terminar com essas apostas para não... Só que aí a compra de resultados, ela sempre existiu, porque tu escuta muitas pessoas falando de anos atrás, né, de muito, muito tempo atrás. Então, para mim, a única forma de tu terminar com uma situação dessa é que aconteça a punição exemplar. Eu entendo dessa forma. Muito bem. Técnico Fabiano Daitz conversando conosco a respeito da segunda parte da Operação Penalidade Máxima, o qual o jogo Caxias e São Luís é citado, jogo justamente da estreia do técnico Fabiano no comando do Esporte Clube São Luís. Fabiano, em nome da Rádio Progresso, mais uma vez, agradecemos sua participação, um grande abraço, sucesso na sequência da carreira. Agradeço e, mais uma vez, eu me preocupei não só em para o jogo da estreia, como depois não ficar preocupado com essa situação e sim trabalhar em cima daquilo que era nosso objetivo, né? Tanto é que a gente nem deu muita conversa para esse tipo de situação. Esclarecemos, né, o que era o nosso objetivo e focar no trabalho, assim, no próximo adversário, em tentar buscar o resultado. Mas tu vê que é um resultado importante porque ali se decidia, vamos dizer assim, uma situação do São Luís ainda poder brigar por uma situação ou não.
Então, que se esclareça logo tudo aí que aconteceu e que as pessoas envolvidas sejam punidas.